Olá pessoal, aqui é Joares Maia no Preservacidade, trazendo um bate-papo, uma conversa sobre meio ambiente, conservação e as cidades, e sempre trazendo algumas pessoas interessantes com temas bacanas voltados a isso. Hoje a ideia é conversar um pouco de uma temática muito importante no litoral do Brasil, principalmente no nosso litoral aqui no sul de Santa Catarina, onde a gente vai falar um pouco da pesca artesanal e alguns temas que envolvem, né, que circulam a respeito disso. E eu trouxe para conversar hoje o professor Rodrigo Freitas, colega de profissão, professor universitário, biólogo e que trabalha e estuda essa temática, não só na nossa região, como também em outras áreas. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo, prazer recebê-lo. Prazer é meu. Obrigado, Joares, pelo convite. Rodrigo, tu és aqui da região, né? Sim. Formado em biologia e trabalhando com a parte de pesca artesanal. Me conta um pouquinho dessa história, como é que um biólogo chega a trabalhar com isso? Então, eu fiz biologia na UFSC, né? Mas me criei na região de Gravatal ali. Depois fiz meu mestrado em geografia. E aí, quando eu estou no mestrado, eu começo a trabalhar com um tema que é a caça, Uhum. mas com pescadores, né? Então, eu já começo a me apaixonar pela questão da pesca. Depois fui para a Amazônia, trabalhei com agroflorestas, com alternativas à queimada na Amazônia. Uhum. E também com gestão de pesca, né? Aí meu doutorado foi no litoral do Rio de Janeiro, no sul do Rio de Janeiro, analisando conflitos entre unidades de conservação e pesca, analisando a trajetória de desenvolvimento da pesca na região, do ponto de vista histórico. E quando eu entro em 2015 na Unisul, eu entro justamente na vaga de biologia pesqueira, Uhum. né? E aí de lá para cá eu venho realizando trabalhos aqui na região sobre pesca artesanal e em outros locais também. Nessa experiência que tu tivesse na Amazônia, tu chegasse a ter contato com pesca de pirarucu, de alguma coisa nesse sentido? Então, eu fiquei no estado do Acre, Ah, né? no Acre. Que é uma região que tem as nascentes dos rios estão lá, são rios assim pequenos comparados com os demais. Hum? Então, na época, eu fiz um trabalho para as Nações Unidas, foi um diagnóstico da bacia do Rio Acre, da pesca na Era um bacia. PNUD? Era um PNUD. Era um PNUD. Então, foi um trabalho de levou quase um ano e no final a gente conseguiu fazer, inclusive, um acordo de pesca trinacional envolvendo Bolívia e Peru, que é em função de algumas pescas que no Brasil tem defeso, lá não tem, então tinham conflitos e a gente ficou um tempo debruçado sobre isso. E eu continuo também atuando em alguns outros estados, fazendo trabalhos pontuais com a questão da pesca. E no Rio de Janeiro, qual a área do Rio de Janeiro que tu chegasse a trabalhar? Em Angra e Paraty. Bom, então uma pessoa criada em Gravatal É. vai para Florianópolis, vai para o interior do Brasil para entender um pouco das nascentes, depois vem para o litoral do Rio de Janeiro e desce agora para o litoral de Santa Catarina como ponto focal, mas não único de trabalho, e atua exatamente na questão da pesca artesanal. Para a gente poder entender como é que a gente categoriza, que a gente configura a pesca artesanal na nossa região. Bom, a pesca chamada artesanal, por lei, ela é uma pesca profissional, ela é uma Uhum. pesca comercial. E é uma pesca que, então, por ter essa finalidade comercial, né, o pescador artesanal ele precisa estar credenciado, precisa ter a documentação de pesca, respeitar, né, os períodos do defeso, que são os períodos em que não se pode pescar porque é um período crítico no ciclo reprodutivo das O que espécies. que seria esse período crítico? É um período em que, por exemplo, dependendo da espécie, né, você tem um momento em que os indivíduos jovens estão, vamos dizer assim, as larvinhas, os Uhum. pequenos indivíduos estão começando a crescer e que precisam ser protegidos, né? Então, entrando dentro do cardume, né? Então, é um período sensível, né, no ano. Isso varia de espécie para espécie, de região para região. É, a pesca artesanal, ela difere da pesca amadora, que é Uhum. uma pesca que, assim, você, né, que não somos pescadores, mas, por exemplo, que a gente gosta de pescar, vai lá na internet e tira uma licença simples, né? É o pescador de final de semana. Pescador de final de semana, pescador vai nas férias lá, vai dar uma tarrafada, vai Uhum. pegar a linha e o anzol, né? Esse é o pescador amador. Ele não vive daquilo, né? Uhum. Então, o pescador artesanal, ele não precisa ser só pescador, ele
Na época do defeso, ele pode realizar alguma outra atividade, mas ele tem que ter na pesca o seu principal meio de sustento. Então, o pescador que a gente chama de artesanal, na verdade, é uma pessoa que sobrevive com aquilo, aquilo é a profissão É dele, a profissão né? dele. Que depende de uma série de questões de regulamentação, de licença, de documentação. Assim como eu tenho uma licença para eu dirigir um veículo no município ou no estado, seja lá onde for, eu também tenho uma licença para comprovar que eu sou profissional e eu sou perfeitamente em condições legais de executar aquela atividade. O amador, ele também precisa de legislação e de documentação. Não é qualquer pessoa que tem direito a ir lá pescar. E os dois, eles obedecem ao defeso. Então, o defeso do comentário tem a questão da larva, né, ou do animal jovem de peixe, para entrar, mas também tem algumas espécies que fazem uma pequena migração. Elas se deslocam de um rio para outro, ou do oceano para o rio, e nesse período a gente não pesca para dar capacidade de que haja reprodução e tenha uma nova produção. A gente acompanha aqui na nossa região muito a tainha. Perfeito. Né, que é bastante importante. Falar um pouquinho de defeso, que eu acho que é um dos pontos que as pessoas têm uma certa discussão. Santa Catarina sempre teve muita discussão a respeito da tainha. Uhum. E a tainha, ela sempre teve muito ligada com a nossa pesca artesanal. Chegou um momento que foi dito que a gente talvez não tivesse nem tainha pelos próximos anos, de tanta era pesca. E hoje em dia tem toda essa discussão, né? Que no momento é um tipo de pescador, depois é um embarcado, depois a embarcação aumenta, e isso é de forma gradativa. Como pesquisador, como é que tu entende assim do que a gente tinha 20 anos atrás e o que a gente tem hoje, que a cada ano a gente tem uma super safra na produção de tainha? Como é que a ciência, como é que o teu tipo de pesquisa interferiu na produção de tainha ou na pesca da tainha? É uma ótima pergunta essa, né? Eu acho que a gente avançou muito na legislação em relação à tainha. Hoje, quando a safra da tainha abre, né, nos primeiros 15 dias é só canoa remo, né, que pode, depois vem as canoas motorizadas, né? Para a pesca industrial existe um sistema de cota. Uhum. Existe também cota, né, para uma modalidade de pesca artesanal que é o emalhe anilhado, né, que ele emula um pouco, ele aparenta um pouco ser uma pesca com a característica da traineira, porque ela fecha a rede, né? Que é o famoso cerco que tem nas beiras das praias? Não, esse é um cerco em que a rede se fecha num saco, né? Ah, tá. A anilha permite que a rede de cerco, que normalmente cerca a tainha, ela se feche e ensaque o peixe. Aí tem essa é uma legislação geral que tem apresentado efeitos positivos, né, especialmente quando a gente fala de restrições à pesca industrial, né, quando ela supera, quando teve essa iniciativa de cota, ela extrapolou a cota nos primeiros anos e depois foi suspensa, né, a pesca por um ano. Isso tem efeito muito positivo. Além disso, algo que afetou muito, né, a produtividade da tainha foi a exportação de ova, né, da tainha. Então, esse também passou a ser um objeto de fiscalização. Agora, isso para dizer, sim, existem problemas, né? Sim. Existem problemas, especialmente quando a gente fala assim, aqui mais do sul, né? A safra começa dia 1º de maio, mas se você conversar com os pescadores, não existia a época de safra. A safra começa quando o peixe chega. Sim. Né? E a gente está em épocas de mudança no clima, muitas vezes o peixe chega antes. Né? Então, existe uma pauta hoje muito forte para antecipar, né, em 15 dias, pelo menos, a pesca da tainha. O início da pesca. O início da pesca, porque ano passado, por exemplo, o pessoal do Farol de Santa Marta viu os peixes passando sem poder pescar. E estava fora do período. Estava fora do período. Mas tem uma vantagem também, né? Porque quando tu falaste, começa com o pescador no barco a remo, depois no barco motor, a ideia é que um monte de peixe passe e consiga chegar no seu ambiente de laguna para poder depositar suas ovas e ter uma grande reprodução. Então, faz parte do processo, mas com as mudanças climáticas e as mudanças de períodos, de que chega 15 para cá, 15 para lá, dias de diferença, nada impede que a gente comece a repensar um pouco. Obrigado. Que a gente comece a repensar um pouco as datas ou ter uma flutuabilidade para que o produtor também seja. Então, é importante salientar, eu acho, que a ideia do defeso é para melhorar a condição e a manutenção ao longo do tempo, e em nenhum momento a conservação não pesque. Exatamente. Que eu consiga ter uma tainha de qualidade por muitos e muitos anos. Essa que é a perspectiva. Quer dizer, a tainha, a grande parte sai da Lagoa dos Patos, né?
E alguns anos atrás, você falou 20 anos atrás, você tinha uma frota de traineiro esperando ela sair, né, na Lagoa dos Patos, e isso levou também a um declínio na população de tainha. Mas hoje a gente tem uma regulação, e veja o desafio que é, né, porque envolve Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer, ela vai fazer a migração até o Rio de Janeiro. Então, essa complexidade de você... Quantas comunidades pesqueiras a gente tem aí no meio, né? Quantas realidades diferentes. Quantas realidades diferentes. E ainda sobre o defeso, por exemplo, tem para outras espécies. Tem o defeso da anchova, do camarão, né? Um desafio também é você ajustar períodos específicos em que o defeso funciona para cada local. Porque há uma tendência, como a gestão da pesca ela é centralizada na União, né, de criar regras muito genéricas e que envolvem uma área muito extensa. Um país um pouquinho grande como o nosso. Exatamente. Então, um pouco do nosso desafio enquanto pesquisador é olhar para a particularidade de cada comunidade, de cada região e tentar entender o que funciona. A gente tem tentado trabalhar com algo chamado ciência cidadã, né, que é o próprio pescador coletar os seus dados, fazer o automonitoramento e gerar aprendizados a partir disso. Né? Que tipo de informação que ele coleta? O quanto que pesca, né, qual a espécie, quando que saiu, quanto tempo que foi a viagem para até o pescado, quanto que gastou de combustível. É meio que um histórico do que ele tá acontecendo na pesca dele. Do mapa de bordo, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma iniciativa que a gente já tentou de algumas formas fazer. Não é simples. Agora a gente está com um projeto com apoio do CNPq, né, que é o órgão de pesquisa do Brasil, né, Ministério da Ciência e Tecnologia, em uma rede onde tem pesquisadores do Sudeste, do Nordeste, do Norte, aqui do Sul, onde a gente está tentando aprender com as experiências dos outros, que já tá dando certo, e tentando trazer alguns resultados aqui para nossa região. Eu acho que um dos desafios que eu vejo muito disso é sempre descrever a população do pescador. Né? Exato. E que quando a gente fala pescador, a gente determina ou tem um pré-conceito, é uma atividade masculina, de uma pessoa com mais de 30 anos, né? E que está há muito tempo naquela. Como é que tu vê o perfil? Porque tem uma coisa que é o cara que vai lá e coleta o peixe, mas chega em casa, tem que ser feito um trabalho, tem que ser feita uma separação, ou vai entregar o peixe inteiro, ou preparar posto, o filé. Então, como é que funciona o que está ligado de população, de tipo de pessoas na pesca artesanal? Então, a literatura internacional ela tem apresentado muitos trabalhos nos últimos 5 até 10 anos, mais ou menos, destacando o papel da mulher na pesca, né? E pela nova legislação de pesca, não é tão nova assim, né? 2009, a mulher, ela, mesmo não capturando o pescado, ela é considerada pescadora e ela tem os mesmos direitos, porque para o pescador, o marido, vamos dizer assim, sair para pescar, ele precisou ter toda uma estrutura que a mulher ajudou a preparar, né? Seja às vezes de isca, seja de material. Quando ele chega também, né? Eu conheço alguns casos de mulheres que falam, olha, quem vai buscar o documento do meu marido sou eu, quem ajeita toda o beneficiamento do pescado, especialmente quando aqui na nossa região a gente tem muito siri, né? Ela é uma pesca que não se fala muito, mas que envolve centenas, até milhares de pessoas. E quem faz o beneficiamento do siri são as mulheres. A preparação, né? A fervura para tirar a carne da garra, para separar o material, é bem trabalhoso. É um trabalho grande, um trabalho feminino, quer dizer, um trabalho que envolve a família. Então, a gente está aqui falando muito de aspectos biológicos da pesca, né? Questões de defesa, de população, mas a pesca ela é um modo de vida, ela é uma cultura também. E acho que isso precisa ser entendido, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, gestão de pesca, né? Você tem o Ministério da Pesca, mas quase todos os ministérios têm uma relação com a pesca. Né? Sim. Você tem a saúde, tem uma relação com a pesca, o trabalho tem uma relação com a pesca, a educação.
né? Então, ele envolve várias dimensões da vida. Uhum. E a pesca artesanal, em especial, ela tem essa característica. A pesca industrial, não. É diferente. É uma outra... Uma outra realidade. Outra realidade. Eu não trabalho muito com a pesca industrial. A gente percebe, né, os impactos que ela tem, né, em cima da pesca artesanal. A gente pode falar mais disso. Mas eu queria ressaltar que a gente trabalha muito numa abordagem da cultura, né, da importância do modo de vida do pescador e como que isso também enriquece a nossa região, né? Traz uma... quer dizer, para além da pesca, ele tem uma série de outras atividades, né? Que estão ligadas à produção de farinha, ao modo de vida tradicional, né? Então, a gente sempre trabalha na pesca numa perspectiva de valorizar esse modo de vida, porque é um modo de vida que está acabando. Não, quando a gente fala extinção de espécies, né? A gente pode falar também extinção de modos de vida. E à medida que eu venho visitando algumas comunidades pesqueiras, a gente está vendo um esvaziamento, porque esse perfil, né, que você falou do homem mais velho, né, está cada vez mais velho, porque os mais jovens não estão entrando na pesca, né? Existe um problema de mão de obra, inclusive, né? Então, é uma população que está envelhecendo e não está transmitindo o seu modo de vida, seus conhecimentos, né? O que você faz quando você tem um gap geracional? Ou seja, você tem uma geração que não recebeu os conhecimentos dos pais. Esse é um conhecimento que vai ser perdido. Sim. Então, também faz parte do nosso trabalho enquanto pesquisador registrar um pouco desse conhecimento para que ele possa... E também valorizar, criar espaços de diálogo, né? Para que ele não se perca. Eu conheço um pouquinho da pesca artesanal, eu frequento uma praia chamada Itapirubá, ali no litoral, aqui no litoral de Santa Catarina, onde a gente tem uma colônia de pescadores, né, um grupo de pescadores, e o que eu vejo muito? A atividade de ir para o mar, né? Primeiro é um desafio, determinar o melhor momento de ir para o mar e relacionado à chegada ou não do peixe. Itapirubá tem uma vantagem que tem um morro que o pessoal sobe lá e avalia. A praia inteira se prepara, né? Então, a questão de preparar a rede, preparar a isca, preparar o barco e insumos, a família está ali. Eu vejo um pai, um filho, um avô, todo mundo reunido. O grupo que vai para o mar é um grupo selecionado de pessoas com uma certa experiência, né, em ir executar a função. E quando retorna, tem toda uma questão de pega a rede ou pega o espinhel. Aí tem aquele pescador que hoje não tem condições de pescar porque ele está muito velho. Ele vai ter o seu quinhão, né, como eles falam. Aqueles jovens que estão esperando ali para carregar o barco, para ajudar e a fazer a manutenção. O resto da família, esposas, filhos, que estão ali para puxar o barco. Então, assim, tem a questão do pescador, né? Digamos assim, o pai que vai com o irmão mais velho, normalmente, mas tem toda uma questão social de preparação e de recepção. E a gente vê cada vez mais o nosso litoral sendo tomado pelo turismo, né? E aí tem aquela questão as pessoas que estão esperando ali para pegar o peixe fresquinho e querem pagar cada vez menos por esse peixe, né? Pá, eu vou no mercado, eu pago muito mais barato e eu não vale a pena eu comprar. Então, assim, para sustentar todo esse modo de vida, existe um preço, né? E que às vezes quando esse pescador tenta mandar para o supermercado, ele tem uma questão do atravessador, que é o que realmente muitas vezes ganha muito dinheiro. Por que tu achas? Esses são alguns dos pontos e motivos que fazem com que a nova geração não queira ficar? Sim, essa é uma questão importante, você toca, assim, acho que a gente tem que olhar também do ponto de vista histórico, né? Grande parte do nosso esforço de políticas pesqueiras, né, começaram na década de 60, né, quando se criou a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, SUDEP. Né? E a ideia era tornar a pesca uma fonte de ingressos, né, importantes para o país, criar uma indústria pesqueira. Acontece que toda essa indústria pesqueira, ao contrário de alguns outros países, né, que investiram em embarcações que vão pescar em alto mar, essa indústria pesqueira se concentrou na costa, que era onde estava a pesca artesanal. Então, quando a gente começa a chegar na década de 80, começa a acabar o peixe. Começa a ver diferentes estoques, sardinha primeiro, depois você começa a ter outros estoques, começa a haver um declínio na população, né?
E exatamente em 89 é criado o IBAMA, né, que assume a gestão pesqueira da SUDEP e começa a também querer reverter essas medidas. Ela não tem mais um olhar de indústria pesqueira, mas um olhar mais de conservação dos estoques, né? Então, essa população costeira, ela passa, a partir da década de 90, a enfrentar uma série de crises de pouco peixe mesmo. Né? E em muitos casos a gente se mantém até hoje, né? Nossa região não é diferente. Né? Agora você toca num ponto que é como sair, né, dessa situação. Né? Então a gente tem pouco peixe, sim. Né? A gente não tem mais um volume de captura. Os grandes peixes, né, costeiros, migradores, que passavam, né, e que as pessoas pegavam muito próximo da praia, já não passam mais, ou estão distantes. Né? Isso, do ponto de vista do ecossistema marinho, é uma grande questão, porque você não tem a cadeia trófica, né? Ou seja, como que é organizado, né, essa relação de quem come quem ali dentro, isso se inverte totalmente, porque hoje, por exemplo, os tubarões, os cações, né, eles estão quase todos muito ameaçados de extinção, então são os grandes predadores. Peixes como o mero, né, os gigantes do mar, já não existem ou são muito raros. Né? Garopas, né, esses grandes peixes também têm um declínio populacional. Então, como que a gente sai dessa sinuca? Né? Eu acredito muito na ideia de você pescar menos, mas conseguir um valor melhor para o pescado. Né? E isso passa pela um processo de agregação de valor no pescado, que pode ser, por um lado, por processos de defumação, processos de fazer processamento, de fileteamento, né? Fazer a posta, fazer o filé, fazer o que a gente chama de tradicionalmente de consertar o peixe, que é a limpeza, né? Fazer a limpeza para entregar a carne pronta para o consumo. Isso, tem compotas, né? Tem várias formas, né, de agregar valor no pescado. Próprio artesanato também, que se faz um pouco com escamas e outras partes, mas um modelo de turismo que tem crescido em muitos locais, que é o turismo de base comunitária, né? Estou chamando de TBC, né? Turismo de base comunitária é um turismo de experiência, é um turismo que o sujeito que está aqui em Criciúma, em Tubarão, em alguma cidade que não tem relação, né, com esse mundo da pesca, vai ter uma experiência de vida, conhecer como que o pescador a rotina dele. A rotina dele, ele acorda de madrugada, ele vai pescar, ele tem a despesca, ele tem o conserto da rede, ele tem um momento. Então, viver isso com o pescador é uma experiência. Já se faz isso muito na agricultura, né? Tem a Associação Acolhida na Colônia, alguns locais aqui no interior a gente tem essa experiência. E eu vejo que esse é um caminho também para a pesca. Obviamente que não é uma panaceia, não é uma solução que vai resolver tudo, mas é uma possibilidade de você conseguir trazer esse jovem de volta para a pesca, que começa a se interessar e tem também mais habilidades para divulgar, né, na internet, né, o que é oferecido, para fazer também com que ganhe escala, né, para o local esse trabalho. Então essa é uma alternativa que pode ser vista conjugada com outras, né? Hoje a gente tem também um processo de desorganização muito grande do setor de pesca artesanal, né? As colônias, elas são o principal órgão que aglutina os pescadores, né? Mas elas são muito pautadas na questão de emissão de documentos, né? Então elas funcionam muito como uma espécie de escritório despachante, né? O sujeito vai lá, entrega os documentos, a colônia encaminha para a superintendência traz a carteirinha, traz as permissões de pesca, né? Ou junto à marinha para embarcação, né? Então, o papel das organizações de pesca também precisa ser muito mais de trazer pautas de reivindicações do setor, né? Então, não somente organizar o básico, né, que é a documentação, mas fortalecer esse setor, né? Fortalecer alternativas econômicas para o setor. E aqui eu quero dizer assim, eu estou generalizando, tem colônias que atuam muito bem, tá? Sim. Mas, em geral, né,
há sim uma necessidade de uma maior organização desse setor. Eu trouxe, por exemplo, a questão do automonitoramento. Há uma demanda muito grande dos pescadores, e se a gente começa a conversar, isso aparece muito assim, de algumas espécies que estão numa portaria do Ministério do Meio Ambiente, a 445, estão ameaçadas de extinção. É um tema super polêmico. O sujeito vai lá, coloca a rede, ele não sabe o que vai cair na rede, né? E cai uma espécie ameaçada de extinção. E aí ele é multado, né? Então, muitas vezes essa espécie ela morreu ali porque ela ficou presa na rede e às vezes o pescador é obrigado, em vez de trazer para casa, deixar esse peixe morto ali, né? Então, como é que a gente resolve esse problema? Eu entendo que a solução para isso passa pelo monitoramento, que os pescadores produzam seus próprios dados, tenham uma soberania sobre esses dados, eles não estão produzindo para uma universidade, para um instituto de pesquisa, eles estão produzindo para eles, que eles possam analisar também esses dados e que eles possam mostrar, com base em evidências, de que em algumas regiões é possível regular melhor, de outra forma, do que você proibir a pesca. É uma informação que vai ser utilizada de uma forma prática para tomar uma decisão que pode gerar uma política pública. Exatamente. Então, a gente precisa de estratégias que incidam em políticas públicas. Uhum. Esse é um exemplo, a gente pode também falar de outros, né? Ou seja, são processos que levam o pescador a ter um protagonismo maior, né? Tomar as rédeas da situação e conseguir dar respostas para essa crise. Porque, veja, a pesca ela é afetada não somente pela captura do peixe, ela é um recurso de uso comum, né? Ou seja, se eu tiro aqui uma unidade do recurso, vai faltar para os outros. Se eu tirei uma tonelada de peixe, vai ter menos. Sim. É diferente de um recurso público, de um bem público, como uma pracinha. Eu posso usar a pracinha, você vai usar a pracinha, todo mundo usa e a pracinha continua lá, não falta, né? Sim. Ela é um recurso comum, ela é um recurso que, à medida que você tira uma parte, falta para os outros, e à medida em que novos usuários entram, você tem um problema ali de regulação, né, desse acesso ao recurso. Para além dessa questão da captura, existe também uma problemática que tudo acaba no mar, né, ou nas lagoas. Né? Então, se o sujeito está lá em cima da serra, né, joga uma garrafa plástica no rio. Esse rio, se ninguém mexer nessa garrafa plástica, vai acabar desembocando no mar. Né? Um exemplo bem simples, mas para ilustrar que todos os poluentes que a gente tem, toda a nossa região acaba desembocando no mar. Isso reflete todo o esgoto que não é tratado, toda a produção industrial que não é tratada, a questão de agrotóxico e tudo mais, e acaba desencair, né, como a gente viveu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu em Brumadinho, que deu um problema grave com uma represa que rompeu, grandes enchentes. Tudo isso vai pegar material que estava na margem, seja ele terra, vegetação, e acaba levando, e todo esse material desemboca no mar. E isso acaba tendo contato com essas nossas estoques de peixe, estoques de vida silvestre. Mas, Rodrigo, quando a gente fala nessas questões, a gente sempre se vê muito distante, né? Eu, na cidade, eu não tenho uma relação com o produtor, né? Com o pescador lá, mas eu vou lá e eu levo o meu caniço e eu pesco. Só para a gente entender um pouco, como é que eu caracterizo o pescador artesanal? Ele está embarcado, ele está na beira do mar, ele está... Porque com todas essas questões, né, o que a gente produz e eu vou pescar no final de semana me afeta diretamente. Mas o que é esse pescador artesanal? Então, o pescador artesanal, ele está embarcado, sim. Ele só embarcado? Ele precisa estar... Sim, você pode ter também uma modalidade de pesca artesanal, o pessoal que pesca com boto, né? Isso. Eles estão ali, podem ser pescadores artesanais, sim, ganhar a vida com isso, né? Eles não estão necessariamente embarcados, mas é uma exceção. A grande maioria precisa pelo menos de uma canoa, né? Tá. E aí tem uma discussão, Juarez, que é assim, o que é a pesca artesanal? Parece uma coisa simples, né? Mas você vai, por exemplo, no Farol de Santa Marta, tem embarcações grandes, bem grandes, né?
que talvez por lei não entrasse mais na categoria do artesanal. Mas eles são artesanais. Por quê? Porque eles saem para pescar de manhã e voltam no mesmo dia. Então, tem a ver também com a característica do trabalho, né? E eles precisam de embarcações assim, porque veja, a Farol de Santa Marta está numa ponta onde é um cabo, né? Então, você tem o Cabo Frio, o Cabo de Santa Marta, que é um local onde você tem correntes muito fortes. Então, você não pode sair com qualquer embarcação para pescar. Você está arriscado afundar, naufragar. Então, é uma característica do local. Ali também é importante o uso da anilha para pescar, que é uma característica. Em outras praias, a anilha é algo que você vai fazer você pegar mais peixe. Ali não. A corrente é muito forte e a anilha ela faz com que você consiga fechar a rede, né, com mais facilidade. Então, a gente precisa olhar muito para essas características de cada local para pensar, por exemplo, o que é pesca artesanal para essa região aqui. Né? Só o tamanho da embarcação ou o volume, né, que é tonelada de arqueação bruta, né, o chamado TAB, né, que se coloca para as embarcações, que não é suficiente. Né? Então, o que a legislação fala, acima de 20 AB, né, que é arqueação bruta, seria industrial, né? Abaixo é artesanal. Só que aí você tem um de 15 que entra na mesma categoria do sujeito que tem uma canoa. Entende? Então, talvez a gente precise complexificar isso, pensar o que é pesca artesanal para diferentes locais e também criar uma categoria intermediária, um semi-industrial, entendeu? Que vai ter um direito ali, não o mesmo do artesanal, mas vai ter também questões ali que vão beneficiar ele, porque ele não está na mesma categoria de um atuneiro, por exemplo, né? Então, essa é uma discussão muito importante, uma discussão que algumas entidades de pesca estão levantando, mas que a gente não tem muito espaço, essa que é a verdade, para tratar dessas questões fora de áreas protegidas, né? Dentro de uma unidade de conservação, de uma área protegida, você consegue criar essas leis. Você tem um plano de manejo, você consegue muito bem criar regras de pesca, acordos, categorizar os pescadores. Agora, quando você está fora, você está sujeito a uma lei federal que é muito difícil de mudar, porque envolve uma articulação em Brasília. A gente tem exemplos aí de 20 anos de debate em cima de algumas pescas, como o próprio aviãozinho, né, que é uma arte de pesca fixa que tem no nosso complexo taurino, que está, obviamente, havendo uma sobrepesca, né? Quer dizer, você tem o seguinte dilema, Joás. O que vale mais a pena? Eu colocar 80, 100 redes e pescar pouquinho, um camarão pequeno, ou todo mundo colocar pouco, mas todo mundo ganhar. Né? Mas aí começa o quê? Eu confio no meu vizinho? Eu confio no... Então, acaba entrando um pouco nessa discussão sobre fiscalização e também sobre o quanto que eu acredito naquela regra e o quanto que eu confio nos meus camaradas. Deixa eu te perguntar nesse ponto. A questão de pesca, ela envolve Polícia Militar Ambiental na nossa região. Perfeito. Ela envolve o ICMBio, o IBAMA ou o IMA, de acordo com a regra, ou seja, os órgãos públicos. Como é que tu vê hoje esses órgãos públicos, né, de fiscalização trabalhando com a pesca artesanal? É muito insuficiente, especialmente no mar, né? A Polícia Ambiental acaba atuando um pouco nas lagoas, né? Polícia Militar Ambiental, mas na parte marinha você tem pouquíssimas embarcações, pouquíssima fiscalização, pouquíssimos acordos. Né? A gente praticamente, as regras que estão vigentes são regras de muito tempo atrás, estabelecidas por portarias da SUDEP ou do IBAMA. Então, a gente precisa urgente rever essas legislações, criar novas legislações, criar categorias de pesca, negociar acordos. Né? O que tu chama de negociar acordo? Vamos botar um exemplo prático, né, para o pessoal entender. Você tem, por exemplo, a Laje do Campo Bom, a Laje da Jágua, né? É um local que tem muita agregação de anchova, né? Então, durante uma época, o pessoal do Farol de Santa Marta pescava lá e tinha muito peixe. Por quê? Porque eles pescavam naquela região e criavam seus acordos.
Tinha até uma regra que era assim, eles iam até próximo dessa laje, e aí ficava todas as embarcações paradas esperando o sinal de um foguete, né? E na hora que dava o sinal, todo mundo ia. Por quê? Porque daí você não tinha muita diferença de motor, né? Uhum. Todo mundo chegava ao mesmo tempo e pescava. Eu tenho relatos de pescadores que falaram, olha, nessa época, em alguns meses que isso vigorou, eu fiz minha casa. Porque eu ia lá e tirava peixe. Uhum. Então, é uma atividade que gera renda e conserva também os recursos. Isso é importante colocar. Hoje, o que acontece? Você tem barcos pequenos que tem casaria, em que as pessoas passam a noite no mar e pescam à noite. Quando os pescadores do Farol chegam lá com as suas embarcações de boca aberta, ou seja, sem casaria, Uhum. já não tem mais peixe. Casaria seria aquela casinha que fica em cima, Em do, cima barco, do barco, que é uma proteção para o pessoal ficar abrigado. E que o pessoal dorme, né? Sim. Ali, então, esse pessoal com casaria, com barco pequeno, vai até São Paulo pescando. Eles dormem no barco, eles têm essa mobilidade. Eles ficam vários dias em alto mar, não como o pessoal do Farol que passa o dia pescando e retorna, mas eles têm a capacidade de ficar 20, 30 dias pescando e enchendo o convés com peixe. E são barcos pequenos. Você vai dizer, eles são artesanais? Né? Poderiam ser artesanais, sim, pelo tamanho da embarcação. Mas A forma como pesca transforma ele não em artesanal. Ou um artesanal que vai ter algumas restrições. Isso aí que entram os acordos, né? Então, assim, é importante, por exemplo, você tem a pesca, né, com o tauim, né, ali também na mesma laje, né? Uhum. Então, assim, é um espaço destinado ao surf, né, de ondas gigantes ali, num espaço onde também tem a pesca. Isso é possível negociar, compatibilizar os usos? Sim, é possível, mas tem que haver diálogo. Isso é uma coisa que a gente vê no nosso litoral, principalmente quando a gente fala de tainha, que a gente vê algumas atividades aquáticas, né? Moto aquática, o próprio surf, ou os banhistas, né? E o pessoal tentando fazer o cerco, né? Como é que tu vês acompanhando muito mais o pescador, né? Como é que eles tratam isso? Como é que eles entendem essa dinâmica? Então, a tainha, ela, quando está fazendo a migração, ela é cercada quando ela se aproxima. Isso. Né? Muitas vezes ela se aproxima da costa, né, e fica próximo a algum costão, né, fica ali parada. Né? E os pescadores ficam ali esperando que ela saia para poder cercar. Sim. Então, se vem um surfista ou se vem alguém e joga uma tarrafa, atrapalha. Eles perderam praticamente o ano inteiro. Né? Então, a pesca tainha ela é muito oportunística. Né? Você tem que estar naquele momento em que então tem a coisa do vigia, de ficar cuidando, né? Ele fica vigiando, justamente esperando que aquele peixe saia daquele local. Ou a tainha, ou o parati, né? Que também vem junto com a tainha. E então é importante que durante esse período essas embarcações de pesca artesanal que estão ali posicionadas, elas tenham a prioridade de uso da praia. Porque não só por ser uma atividade tradicional, mas porque eles dependem economicamente disso. Se essa pesca se eles não conseguirem cercar nada, possivelmente eles vão ter um prejuízo que vai se acumular durante o ano todo, né, para eles. E o que tu acha que falta? Como é que poderia ser um programa ou de conscientização? Porque assim, quem frequenta uma praia, quem tem uma casa de veraneio, acaba conhecendo o pessoal da colônia e já está acostumado, estão posicionando os barcos, vão fazer o cerco, eu vou aguardar e a gente vai até para a beira da praia para esperar. O turista que não é frequente daquele ambiente é o que vai se meter no mar naquele exato momento. O que falta para melhorar essa conversa? Olha, a comunicação é importante, a gente tem que ter placas, né, que informem para a pessoa que está entrando. Você está entrando num território tradicional, primeira coisa. Né? Você está entrando num território tradicional que tem algumas regras aqui. Nessa época é a pesca da tainha. Se você não conhece, você se informa. Né? Então pode ter algumas placas, pode ter material educativo mesmo, né? Pessoas fazendo essa atividade. Mas tem que ter também, Juarez, aí que é uma coisa que eu acho importante, um trabalho de fiscalização, onde algumas pessoas, e não as lideranças em especial, tenham um contato direto com o órgão fiscalizador, seja ele ICMBio, seja a Polícia Militar,
né, tenha um canal de comunicação direto, né, e que isso seja efetivo, seja na hora que a coisa acontece, né. Hoje a gente tem, por exemplo, uma coisa que tem funcionado quando uma baleia encalha numa praia, né, em poucas horas a gente tem uma equipe ali para socorrer, né, para ter Para fazer a intervenção. tem um protocolo já estabelecido. Então, a mesma coisa tem que acontecer numa situação como essa, né? Você tem uma irregularidade acontecendo. Você tem, por exemplo, aí saindo um pouquinho da tainha, mas indo para os costões, a atividade de tirar marisco do costão faz parte da pesca artesanal. E os nossos costões estão sendo limpos, né? Estão sendo raspados, muitas vezes para pegar semente para a criação de marisco em cativeiro. Certo. Então, essa territorialização da zona costeira, com responsabilidades bem definidas, ela faz com que você conserve o recurso. Porque o pescador, ele está ali há séculos tirando marisco e nunca faltou marisco. Sim. Né? Então, por que a gente não dá maior poder para esse sujeito para que ele possa ter aí um mecanismo de comunicação que seja eficiente e que a gente comece a ver resultados, comece a reverter o quadro, comece a virar o jogo. Né? Porque se a gente consegue fazer com que os estoques pesqueiros se recomponham, que os mariscos voltem para os costões, a gente está conservando a natureza. A gente está tornando os nossos ambientes costeiros e marinhos mais sadios. Né? Então, se trata disso, de uma parceria que tem que ter entre sociedade civil, universidades, pescadores, órgãos de fiscalização, para que todos tenham o mesmo objetivo. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa a respeito disso. A gente sempre viu o mar como um local para retirar. Perfeito. Né? A gente não tem muito essa consciência de manter. E de meio que estoque ilimitado. O exemplo do marisco. O marisco que eu quero, eu vou lá, eu pego um mergulho, eu nado, eu tiro uma lata, eu levo para casa, eu fervo e eu consumo o marisco. Como é que o pescador artesanal enxerga isso hoje? Porque ele vinha de um período de grande produção, veio uma diminuição e veio uma mudança. Vou dar um exemplo. Há alguns anos atrás a gente não via baleia no nosso litoral. E foi feito um trabalho de conservação, foi proibida a caça, foi feito um trabalho de conscientização, a gente tem projetos de monitoramento, vem toda uma questão ambiental, uma grande quantidade de investimento, uma questão de educação para as pessoas terem uma posição e uma consciência diferente. Eu vejo a pesca, como tu falaste no começo, que é um tipo de caça, que meio que as pessoas entendem que pode tudo, né? E a gente vê hoje esse recurso mudando. Como é que é a mentalidade do pescador artesanal dentro dessa mudança ao longo do tempo? Então, é interessante você tocar nesse ponto, porque eu falei que na época da SUDEP, né, foi havendo estoque por estoque, eles foram começando a diminuir. A reação dos gestores públicos na época era assim, bom, se está diminuindo é porque a gente está pescando pouco. Né? Então, vamos botar mais barco, vamos autorizar mais barco, né? E aí você tem justamente o colapso da população. Aí tu tem a sobrepesca do recurso. Exatamente. Então, você pode até num primeiro ano, você colocou mais barcos, você aumentou o esforço, você manteve, né, o estoque na mesma situação do ano anterior, ou até aumentou um pouco, mas depois você tem um declínio absoluto, né, daquela população. Então, o que a gente pode falar, né, sobre... O pescador já percebeu, obviamente, que o recurso está acabando. Se a gente for para a laguna, né, pegar o camarão laguna, grande parte do camarão laguna ele é só embalado em laguna, ele não é mais produzido em laguna. Sim. Vem do Nordeste. Né? Então, é uma situação em que a gente não tem mais recurso pesqueiro, ou a gente tem muito pouco, né? E o pescador percebe isso, obviamente, ele está consciente dessa situação, existe algumas questões aí ligadas às espécies ameaçadas, né? Poxa, se esse peixe caiu na minha rede, então, né, eu devo levar. Então, saber se essa espécie realmente chegou no nível de ameaça, como que ela chegou, quem que colocou essa espécie como ameaçada, que pesquisa. Aí tem uma distância muito grande, né? O pescador não consegue entender, eu acho que os pesquisadores também não comunicam direito isso, os órgãos públicos também não participam disso, mas
Obviamente que os estoques eles estão diminuindo. Isso qualquer pescador entende. Qualquer pescador está percebendo que ano após ano, né, e com algumas exceções, porque a gente tem uma série de fatores que afetam a pesca, né? Inclusive, você trouxe, né, medidas acertadas na pesca da tainha têm melhorado, né, os estoques. Então, a gente tem experiências positivas. A mensagem que eu queria deixar, Juarez, é que assim, existe uma esperança. Existem casos em que você mudou as regras, Certo. criou mecanismos de fiscalização, a gente tem vários estudos de caso, e o peixe aumentou. Sim. E assim, não levou 10 anos. Dependendo do estoque, você pegar falar de sardinha ou mesmo tainha já demora um pouco mais, mas alguns estoques você tem um resultado em 2, 3 anos, 5 anos. Um retorno. Então, vale a pena investir, né? A pesca, infelizmente, ela não é tratada de forma séria no Brasil. Ela sempre foi uma moeda de troca política. Tanto que você pode ver, entra ministro, sai ministro, assim, é sempre algo que vai muito da cabeça de quem está ali. Não é uma política pública que entra governo, sai governo, se mantém. Você pegar países como o Canadá, por exemplo, você tem um departamento de pesca há 60 anos. Trabalhando. Você não tem essa coisa, agora é um departamento, agora é um ministério, agora é uma secretaria, agora é um... Então você tem uma constância no trabalho, né? E eu acho que precisa desse tipo de seriedade na pesca. Quando tu falas assim em investir, o que tu chama de investir nessa área da pesca artesanal ou do controle de pesca? Olha, por um lado... É uma questão pública ou uma questão de empresa privada? Eu acho que tem a ver com a sociedade, né, em geral. Pensar, né, se eu posso comprar um peixe direto de um pescador, né, se eu conheço algum pescador, pegar o contato do pescador e fazer esse canal direto para que ele não tenha que vender para um intermediário, né? Teoricamente, pegar um peixe fresquinho, pegar como o um pessoal peixe fala. fresquinho. A gente não está tão longe, né? Não. A gente pode fazer isso. Eu acho que também a gente não vai comer peixe todo dia, né? Eu gostaria de estimular as pessoas a fazer isso, criar mecanismos, né, de comunicação direta com o pescador para melhorar também o valor que ele recebe. E é uma satisfação também, eu acho, você poder comprar direto do produtor, né, como a gente faz muitas vezes com hortaliças, com outros produtos, né? Mas a pesca ela é muito complexa, como eu falei. Você tem questões de infraestrutura que tem a ver com ter saneamento básico, né? Então, tem algumas lagoas que a gente está vendo que está num nível de poluição que, por mais que você mexa nas práticas de manejo, não vai adiantar. Você precisa ir na raiz do problema, que é ter um sistema eficiente de tratamento de resíduos, né? A gente precisa olhar para experiências que estão dando certo de gestão de pesca, trazer esses exemplos para cá. Isso nos leva para pensar duas formas de fiscalização. Uma, aquela fiscalização que a polícia vai lá e realmente apreende, e obviamente que ela tem que ter uma proporcionalidade nas penas, né? Tem que ser haver sanções, né, que sejam graduadas, né? Ou seja, a primeira vez adverte. Então, existe esse tipo que a gente em inglês chama de enforcement, né, que é você cumprir a lei. E existe também o fato das pessoas participarem na elaboração de leis e cumprirem a lei porque elas acreditam, né? Sim. E aí isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando, de você fortalecer a organização dos pescadores. Isso é muito mais barato para o Estado. Sim. Né? Você não precisa botar um fiscal para cada pescador, nunca vai ter. Mas você fortalecer a criação de acordos, de regras comuns em que as pessoas vão cumprir porque elas participaram da elaboração e elas acreditam que aquela é a melhor forma. E aí você precisa punir, sim, aquelas exceções, né? Hoje, a nossa situação, em muitos casos, é que a exceção é aquele que cumpre a regra, né? Então, há uma desorganização muito grande, né, do setor e das cadeias produtivas também. Deixa eu perguntar, existe algum caso onde o pescador artesanal, por essa dificuldade, ele acaba indo para pesca industrial?
Total, Ele migra? com certeza. E aqui em Santa Catarina é muito Por- comum. Porque aconteceu muito na época que a gente veio o Uber, né? Que a gente Sim, viu muito taxista é, que tinha a prática com aquilo migrando de sistema. E isso acontece também com a prática artesanal. acontece. Isso é muito interessante, assim, né? Porque o sujeito ele vai para industrial, fica um tempo, volta, né, para artesanal. Isso é super comum e tem uma característica também aqui na nossa região, que é a migração também, né? Então, os pescadores de lagoa, eles migram entre as lagoas. Eles Eles vão trocando. vão trocando. Então, onde é que tem siri grande, onde é que está dando camarão, vão Acompanhando. acompanhando, inclusive, para o Rio Grande do Sul. Isso é engraçado que quando a gente vai vendo as pesquisas antigas com os sambaquizeiros, né? Uhum, A gente vê exatamente essa migração, né? A história se mantém, a história se repete. Havia uma mudança, um deslocamento, não só com a pesca, mas também com a caça, né? uhum. Inclusive, na época, eles caçavam pinguins, eles se alimentavam de outras coisas, que hoje em dia não é uma prática normal, mas havia essa migração e essa mudança desde a época do sambaqui, registro com mais de 6 mil anos atrás na nossa região. Isso é muito interessante. Uma abordagem também que a gente está adotando agora para olhar para a biodiversidade, né, para que a gente chama de sociobiodiversidade, Uhum. né, que é o uso da biodiversidade, é resgatar a culinária ancestral, Uhum. né, receitas. Então a gente tem promovido encontros de mulheres para resgatar receitas das avós, né, que eram feitas e que hoje em dia estão se perdendo nas comunidades. Em parte, a gente vê que também estão se perdendo porque aqueles peixes que eram usados não tem mais. É, mas falar nisso, quando a gente viaja um pouco, uma das coisas que a gente vai e aprende é cultura, Uhum, né? E eu vejo assim, eu vejo uma grande importância na questão da pesca artesanal, que é uma forma de manutenção da cultura. É uma cultura que a gente tem na região desde a época do sambaquizeiro, que a gente foi mudando ao longo do tempo e hoje se mantém, onde a gente não tem a fixação de uma pessoa, mas a gente tem fixação de um povo. E essa cultura ela reflete tanto em questões ambientais, com questões de preservação, mas uma história do povo, né? E quando a gente vai para outros lugares, a gente vê e a gente enriquece. A gente tem um diferencial muito grande na nossa região, que é a pesca do boto, que é comentada em diversos lugares, inclusive com vários documentários. E às vezes a gente percebe que a população não dá tanta ênfase, não tem tanto cuidado com o que a gente tem na nossa região. Então, nesse ponto de cultura que envolve o turismo, como é que as pessoas do teu convívio, né, que não são da pesca artesanal, enxergam o pescador ou enxergam a atividade? Por que que a gente, como eu falei anteriormente, muitas vezes o pescador nunca teve muito cuidado porque tinha uma grande quantidade, acaba todo mundo tendo lá contato e quer pagar sempre o peixe mais barato. Mas como é que a sociedade enxerga o pescador pelo que tu observas, assim? Ele enxerga como uma cultura diferenciada que eu vou manter ou enxerga como algo fadado ao insucesso? Bom, olha, acho que é difícil generalizar, mas vamos Na colocar média. na média, as pessoas não se importam muito, né? E isso é Porque isso reflete nas questões de tomada de decisões, total, né? total. Nas questões políticas e no próprio enfoque, porque a partir da coisa que as pessoas, como é tão comum, não se importam, a gente, quando vai perceber, perdeu. E mais, né, Joyce? Porque as pessoas às vezes olham para a pesca como algo do passado, e um passado que eles estão querendo esquecer, né? Um passado que está muito ligado ao sofrimento, está ligado ao trabalho, o trabalho na roça, o trabalho da pesca, algo muito difícil, né? E que, bom, hoje em dia eu estou aqui com meu celular, hoje em dia, né, eu quero viajar, eu quero, né, eu já não me interesso mais por essas coisas. Agora, um povo sem cultura é um povo que vai se perder, não vai ter futuro, né? Deixa eu falar assim, num ponto que me chama a atenção, né? Como que tu enxerga, tecnicamente, a questão de problemas mentais entre os pescadores? Ah, interessante. Porque, assim, um dos grandes mal da nossa sociedade, que tem muita tecnologia, tem muita informação, tem uma série de problemas mentais, que envolve a depressão, que envolve uma série de coisas. Qual é a verdadeira? Porque a gente tem na cabeça que o pescador é um cara, digamos, um pouco mais tranquilo. Ele tem as suas preocupações de entrar no mar, de voltar do mar, de ter as condições. O fato deles decidirem, eles são pessoas, né, dentro dessa cultura, eles têm a felicidade?
Eu acho que a pesca é uma forma de se realizar, né? Uma forma de bem-estar. Então, muita gente está na pesca ainda porque se sente feliz fazendo essa pesca, É né? porque tem gente que está na cidade com seus empregos mal escolhidos para arrumar dinheiro e um dia poder ir para a beira do mar para se aposentar e poder pescar. E tem gente que vive a vida inteira na beira do mar pescando e que Exato. envolve uma opção pessoal, mas que envolve a questão que a gente não tem todo dia, mas em alguns momentos, que é a felicidade. É mais fácil eu encontrar uma pessoa feliz na beira do mar do que no centro da cidade. E aí a gente está querendo esquecer essa questão de viver do mar, viver da pesca? Esse é um ponto interessante, porque eu acho que a felicidade é um pouco, na pesca, assim, um conjunto que a gente está chamando de modo de vida, de Uhum. atividades, né? Que não é só ligado à pesca, né? É a convivialidade, né? Você poder viver em conjunto com outras pessoas, Eles têm as culturas deles, as canções, as as canções, tradições. as festas, né? Os rituais. Você tem, por exemplo, a gente tem na nossa região, pouca gente fala, mas a gente tem o butiá, né? Uhum. Que é muito ligado a uma atividade que o pescador também vai lá e faz a extração. E os butiazais são áreas de uso comum, em Sim. geral, né? Alguns até estão em sambaquis, né? São áreas... e isso compõe o modo de vida do pescador, o extrativismo, você saber fazer um remo, você saber fazer uma canoa. Então, quando a gente E pensa isso está se perdendo. O remo, canoa, tarrafa, se né? O perdendo, artesanato. quem que sabe fazer uma tarrafa, né? Mexer numa rede, né? Então, é urgente que a gente que se passe a valorizar essa cultura como uma forma também de a gente poder dar uma resposta para a emergência ambiental que a gente vive, né? Porque a gente olha para esse modo de vida industrial Uhum. que nos levou para Esse consumo esse exagerado. consumo, né, desenfreado, a forma de você pensar no tempo e no espaço também, né? Uhum. O pescador ele tem uma outra lógica de tempo e espaço, né? Ele quase não dorme à noite, ele acorda muito cedo, ele vai dormir durante o dia. Então, a própria rotina dele, né, o relógio biológico assim dele funciona diferente da Uhum. gente, né? E isso acontece também com outras populações tradicionais, né? Eu tenho tido muito contato agora com os guaranis, né? A gente tem feito um trabalho em conjunto com os guaranis, com os quilombolas e com os pescadores, tá? Fazendo uma formação. E o que a gente vê nesses povos é que eles realmente têm um modo de vida muito diferente do modo de vida industrial. Uhum. Isso implica uma noção de tempo, uma noção de convívio, uma necessidade de presencialidade nas relações, né? Que a gente vem perdendo com o tempo também, né? Mas isso não significa que eles estão alheios a esse mundo que a Sim, gente sim. vive. Muitos estão conectados na internet, estão sabendo o que está acontecendo, mas aí o pensamento é um pensamento de poder manter essas tradições, essas raízes, mas num mundo em que está mudando muito rápido, que enfrenta esses desafios e que, de fato, a gente precisa olhar para isso para poder saber para onde andar também. Uhum. Porque daqui para frente, a nossa situação vai ficar cada ano mais complicada, né? Com o aumento da temperatura, né? Com os eventos climáticos extremos. Então, a gente precisa ter inspiração desses povos para que a gente consiga ter soluções mais baseadas na natureza. Se tu tentasse vender uma ideia para um coach, né? Tu tivesse uma conversa de elevador, um papo de elevador, onde tu tentaria mostrar para ele que a ideia da pesca do pescador tradicional, ela é importante. Se tu tivesse que falar isso para um político, para que ele tome essas decisões, e se tu tivesse que falar para as pessoas que tomam decisão na cidade, que quando vão visitar, por exemplo, uma região como a região de Laguna, e vão observar, numa linha de pensamento, por que conservar a pesca artesanal? A pesca artesanal ela é boa para a economia, ela é boa para os negócios, ela é o nosso seguro de vida, vamos dizer assim, porque ela conserva aqueles ambientes que são barreiras naturais contra as mudanças climáticas. Eles são parceiros da conservação.
eles são sujeitos que vivem no seu dia a dia com as mudanças da natureza e que observam essas mudanças mais do que nós que estamos na cidade. Uhum. Então, se a gente tem que buscar inspiração para como lidar com essas mudanças, entender essas mudanças que estão vindo, a gente vai ter que procurar esse pessoal. A gente vai ter que entender, vai ter que dialogar com eles e vai ter que buscar inspiração nas práticas deles para que a gente estabeleça uma nova relação entre os seres humanos, entre nós enquanto sociedade urbana, rural, industrial e especialmente da nossa sociedade com a natureza. Num momento de conservação, uma das coisas que a gente vê ao longo do tempo é que todas as praias onde a gente vê a colônia de pescador, a gente via o sambaqui preservado, a área de restinga preservada, aquela duna na beira da praia protegendo, um casebre de madeira e os barcos indo e voltando. A partir do momento que essas belas praias foram tomadas ou invadidas pelos condomínios ou pelas maravilhosas casas de beira-mar, nós perdemos o sambaqui, nós perdemos a restinga e nós perdemos essas dunas que protegiam. Então, esse modo de vida que tinham, que têm os pescadores, fez com que preservasse por um longo período de tempo a qualidade das praias que nós temos. E hoje, o nosso modo de vida urbano, que tem chegado com o chamado desenvolvimento, tem destruído e mudado rapidamente, impactando muito na condição das casas, nas espécies que a gente tem e muitas vezes na perda de algumas vidas. A gente tem visto hoje em dia cada vez mais ondas fortes invadindo cidades, invadindo praias, nas áreas onde a gente perdeu a área de proteção da restinga, a área de proteção da duna e as colônias de pescadores. Onde a gente chega, a gente tem mudado e nem sempre é para um lado positivo, nem sempre é para melhor. E eu queria te fazer uma pergunta para a nova geração de pesquisadores. O que tu incentivaria para os alunos que buscam trabalhar com isso? A gente vai ter engenheiro de pesca, eu posso ter um zootecnista, um agrônomo, um veterinário, um biólogo, ou a pessoa da geografia. O que tu indicaria para eles procurarem para melhorar a condição do conhecimento nessas comunidades? Eu indicaria que eles vivenciassem um pouco a vida nessas comunidades. Não tem escola melhor do que você conviver com esses grupos tradicionais, né? Seja de pescadores, movimentos sociais também que existem e estão aumentando, né? Agora a gente está conversando sobre uma aliança de povos da Mata Atlântica, né? Quer dizer, são povos indígenas, de pescadores, de quilombolas que têm buscado unir forças, né, para defender os ecossistemas costeiros, a Mata Atlântica, né? Então, esses estudantes eles precisam respirar um pouco esses ares, que é fora da academia. Sim, né? mas tem muita gente que trabalha nessa área, como é que é? Pouquíssima. A área que eu atuo, né, que é socioeconomia da pesca, essa parte também de educação, eu estou muito preocupado com a aprendizagem social. A gente encontra pouca gente. Às vezes, os trabalhos que eu vejo assim proliferando, né, estão muito ligados a uma ciência que é necessária, né, Sim. que é a ciência mais reducionista, vamos dizer assim, que olha para mais cartesiana, que é necessária, mas que é insuficiente para que se entenda a dimensão dos problemas, porque existem muitas camadas aí que vão se acumulando. Você fala de mudança no clima, isso afeta a pesca. Você falar da mudança nos ecossistemas, afeta pra caramba. Né? Você fala da captura, afeta muito. Fala do turismo, afeta. Então, assim, como é que a gente consegue ter uma visão mais panorâmica, assim, mais sistêmica desses efeitos? Eu acho que tem uma literatura importante, uma revisão para ser feita por essa nova geração, que precisa entender um pouco de antropologia, vai ter que ler um pouco sobre cultura, vai ter que ler um pouco sobre economia também, vai ter que entender o histórico desses problemas. Então, acho que eu indicaria assim, para esse pessoal que está se formando, buscar conhecer um pouco de cada área para que tenha uma noção mais de contexto, mais geral, assim, né? E também, obviamente, das ciências humanas, né? Uma coisa trabalhando com conservação que eu aprendi, a gente sempre escuta na universidade o eles.
Sejam os pescadores, os caçadores, o pecuarista, o agro, o urbano, eles. Quando a gente convive, é o seu Zé, é a Dona Maria, né? As pessoas começam a ter rosto, ter nome e não são mais eles. Aí a gente começa a entender o nós, né? E esse nós é como que eu na cidade que consumo um produto ou eu da cidade que frequento a praia. O que tu deixaria de comunicado, momento, pensamento para o nós, né? Como é que a gente, como sociedade, porque às vezes a gente também entende uma coisa equivocada, que é uma questão partidária, né? Ah, porque é partido A ou B, ou porque a questão social tem a ver com socialismo. E a questão social tem a ver com sociedade, com convívio independente de partido, seja direita, esquerda, A ou B. Como é que a gente na cidade, né, se beneficia e como que a gente na cidade pode trazer algo novo, diferente para esse modo de vida que a gente chama de pesca artesanal? Eu acho uma questão importante que a gente comece a se preocupar com aquilo que é o território do pescador artesanal. Então a gente tem o território indígena, que é reconhecido por lei, a gente tem o território quilombola, reconhecido por lei, a gente tem as unidades de conservação, mas não tem um território da pesca artesanal. Eu acho importante que a sociedade, esse nós, passe, por exemplo, a cobrar do Congresso que seja votado um projeto que está lá desde 2012 que garante o território da pesca artesanal. O território da pesca artesanal é todo o espaço necessário para a reprodução do modo de vida. Então não é só o local que ele pesca, é o rancho de pesca, é o caminho que ele faz e que, em grande parte, nas praias está sendo fechado. Então tem muitos caminhos que o pescador, para chegar no local de trabalho dele, ele não consegue mais, ele tem que atravessar cerca, ele tem que pular. Então, considerar o território, a importância de manter esse território, é um trabalho que não pode ser só do pescador. A sociedade precisa reconhecer que esse pescador ele tem uma função social, ele tem um papel na conservação de ambientes que são fundamentais para o bem-estar da sociedade, ele tem um papel em trazer esses recursos que são alimento para a sociedade, ele não é só uma atividade econômica, né? Ele alimenta as famílias, né? E para que ele possa continuar existindo e resistindo também nesse espaço, ele precisa ter minimamente o seu território reconhecido e conservado. Beleza. Rodrigo, como é que o pessoal te encontra na internet? Como é que o pessoal te acha? Qual é a tua informação? Rede social? Local de trabalho? Bom, eu tô lá na Unisul, em Tubarão, né? Quem quiser me mandar algum e-mail é rodrigues.rodrigo@ulife.com.br. Eu tenho Instagram também, Rodrigo Rodrigues de Freitas, né? Eu, sinceramente, não sou muito das redes sociais, então eu tenho, por necessidade mesmo, começado, né, a interagir. E lá eu coordeno também um grupo de pesquisa que tem YouTube, tem Instagram, que é o NUPEC Bio, que é o Núcleo de Pesquisa em Educação e Conservação da Biodiversidade. Então, se o pessoal quiser mais informação, consegue entrar no YouTube, no Instagram? Consegue. A gente tem um site também. E dentro da universidade eu estou no programa de pós-graduação em educação também. Ali a gente tem um pouco das minhas pesquisas, né? Quem tiver mais interesse assim tenho produzido bastante material, né? Tem o ResearchGate, que é um site tipo uma rede social de pesquisador, que aí eu participo um pouco mais. A gente tem esse vício de ter uma rede social mais, que a gente chama de nichada, né? Mais focada, mais direcionada. Quem são os teus grandes financiadores, além da universidade? Quem te acompanha nos projetos? Olha, a gente já teve alguns financiamentos internacionais, aí projetos específicos, né? Com o British Council. A gente já teve com a... eu fico traduzindo as siglas, né? Que é a União de... agora estou querendo lembrar, Organização de Universidades Americanas, que e tem agora, o principal tem sido o CNPq, né, Ministério da Ciência e Tecnologia. Ali hoje eu tenho
alguns estudantes de doutorado, tenho 4 estudantes de doutorado, 3 de doutorado e 4 de mestrado, e pós-doc também com bolsa financiado pelo CNPq. Então, a maioria do investimento para pesquisa nessa área, ela vem de instituições internacionais ou mesmo do governo nacional que acaba bancando essa pesquisa. Beleza. Recados finais? Mensagem de deixar sobre a pesca, sobre essa cultura tão rica que a gente tem na nossa região e falta um pouco de reconhecimento. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje. Eu acho que esse é um tema super importante para que a gente comece a tratar com seriedade. Não vai ser um podcast que vai resolver os problemas. Imagina, nem perto. Mas eu acho que a gente começa a abrir, né, os canais de comunicação para falar de um tema que é urgente, está batendo na porta há muito tempo. E à medida em que a gente não começa a resolver os problemas, eles começam a se acumular. Então, é importante que a gente dê um passo de cada vez, mas que a gente caminhe nessa direção a uma pesca mais sustentável, a gente ter oceanos conservados, a gente tem ainda uma zona costeira aqui na nossa região relativamente bem conservada, mas que já começa a apresentar sinais de preocupação, né? E é importante que a gente defenda as unidades de conservação, as áreas protegidas. Eu sou conselheiro da APA da Baleia Franca, que é um espaço super democrático de participação, vem trazendo ganhos para a região, mas a gente tem pouquíssimas unidades de conservação. Então a gente precisa criar mais áreas protegidas na nossa região, como uma estratégia para combater as enchentes, como uma estratégia para geração de negócios, de renda. Uma unidade de conservação traz turismo, ele traz possibilidades de gerir os recursos naturais melhor. Então, a gente precisa criar empregos, na verdade, dentro dessa área, né? A gente precisa gerar renda dentro de... ter escolhas que nos permitam criar um modelo de desenvolvimento gerador de benefícios para toda a sociedade e também para a natureza. Sim. Não somente em detrimento da natureza. Quando foi proposta a ideia de ter a pesca artesanal, é porque, de uma forma geral, as pessoas têm a ideia que a cultura artesanal ou é o cara em cima da canoa, ou é o cara que está pescando com boto. Foi um tema até que a gente não ficou abordando aqui, porque tem várias pessoas que comentam, falam da pesca do boto, mas a gente entende que a pesca artesanal é um modo de vida, é uma cultura que faz parte da rotina de muitas pessoas que frequentam o litoral de Santa Catarina, mas muitas vezes não se presta atenção. Como está lá, como está tão comum, ele não é discutido e abordado. E realmente, não é aqui no podcast que a gente vai resolver as questões, mas a ideia do podcast é trazer um ponto de vista diferente, principalmente de um pesquisador, uma pessoa que atua, que vive no mundo urbano e convive com o pescador, tem um pé em cada lado, e trazer para quem está nos vendo, nos ouvindo, uma forma de reflexão, que a próxima vez que for visitar uma praia, que for veranear, saiba que aquela pessoa que está pescando é o modo de vida, tanto do sustento quanto da forma como ela entende a vida. E às vezes, o que a pessoa tomou de opção e ela está de chinelo, de bermuda e camiseta, ela não é uma pessoa pobre. Ela é uma pessoa com um modo de vida diferente do nosso, com uma riqueza de cultura tão grande quanto a nossa, que pode se equiparar, talvez com menos problemas que enfrenta com médico, com psicólogo, ou com menos dificuldades para tentar saber quanto tempo vai gastar no Instagram ou qualquer outra rede social, e que consegue apreciar no final do dia o que o mar nos traz, apreciar um pôr do sol e tentar entender com as informações da natureza como vai ser o dia de amanhã, e não só esperando da previsão do tempo na internet, porque ele está exatamente no melhor lugar que ele poderia estar, na beira do mar. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado ao Rodrigo pelas palavras. E eu vejo vocês logo no próximo programa aqui com vocês no Preservar a Cidade.